Olá pessoal, nosso Momento 4 de hoje estamos recebendo a visita de um convidado muito especial, Leonardo Porto Siqueira. Obrigado, Leonardo, pela disposição. Leonardo, ele é profissional da área do futebol, né? Hoje, atualmente, ele compõe a comissão técnica do professor Dorival Júnior, com passagens por clubes como São Paulo, Santos e Flamengo, dentre outros. Então, o motivo da nossa conversa de hoje é para falar sobre um assunto muito interessante que ele tem a ver tanto no mundo da realidade que o Leonardo vive, como a realidade do empresário, né, do mundo empresarial, que é a gestão de pessoas. Então, Leonardo, a primeira pergunta que eu te faço é, dentro da tua realidade, onde tu convive com pessoas, né, que na verdade essa ligação você tem, são a instituição empresa e o próprio clube de futebol é formado por pessoas. Tu tem uma particularidade que muitas vezes vocês lidam com pessoas que, de certa forma, têm um rendimento muito acima, né, da realidade brasileira. Então, assim, ó, como fazer com que essas pessoas fiquem motivadas para dar o melhor de si nos momentos que vocês precisam? É um prazer estar aqui, espero poder contribuir com algum conhecimento. Acho que o mundo empresarial e o mundo do futebol tem muitos pontos em comuns. E um deles é a gestão de pessoas, é você lidar com os funcionários no dia a dia. E a gente tem a possibilidade aí de trabalhar com atletas que já estão bem desenvolvidos nas carreiras, né? E com um salário elevado. Então, isso é um desafio, eu acho, de toda a comissão técnica, que todo dia necessita achar os porquês, né? Eu acredito muito nisso, você tem que achar os porquês e tentar mobilizar esse atleta da melhor maneira para que ele seja competitivo no seu dia a dia de trabalho. Porque o salário, é óbvio, ele é motivante, né? É um fator bastante motivante, mas dentro do futebol ele é mais um fator. Então a gente tem que tentar estimular em cada atleta o que realmente faz ele acordar todo dia, ir para o centro de treinamento, treinar bastante e ser competitivo, tanto com seus companheiros quanto com seus adversários no dia a dia. Então acho que isso é bem individual de cada um e cabe ao treinador aí identificar esses possíveis pontos de gatilhos assim para estimular bem esses atletas no dia a dia. Então, além do conhecimento que vocês têm que ter técnico, digamos que de campo do próprio futebol, vocês têm uma atenção muito forte no que diz respeito a essa gestão de pessoas, justamente para poder identificar o perfil do atleta e saber até como lidar com ele em determinadas situações. Acredito que sim, que é um fator primordial no trabalho do dia a dia de um treinador de futebol e nós que somos o staff ali que damos suporte, né, ao trabalho do dia a dia, é você identificar em cada perfil de atleta quais pontos que você pode estimular nele para ele ser mais competitivo e o treinador saber também, de acordo com o perfil de liderança, né? Porque às vezes você tem um treinador que ele é mais exigente, outro é mais treinador, que gosta mais de ensinar as coisas, outro é um pouco mais imponente, né? na sua fala. E eu acho que o treinador ele tem que variar esses pontos de gestão com cada atleta e de acordo com cada situação. Então saber a hora de exigir um pouco mais, saber a hora de proteger um pouco mais o atleta e saber os momentos certos assim de estimular ele no dia a dia. Então, na verdade, Leonardo, na prática, vocês fazem muitas vezes um trabalho de um gerente de uma corporação, então, né? Porque recebe a pressão, a cobrança da direção, né? E aí tem que dar essa cobrança, repassar essa cobrança para o atleta e muitas vezes saber a hora de proteger o atleta ou até de expor alguma situação em si, né? Acredito que o futebol ele tem uma mídia muito grande, né? Então a pressão externa ela é bastante forte. Então o treinador tem que saber como gerenciar isso e como fazer isso chegar ou não aos atletas, né? Eu acho que você pode estimular isso de diferentes maneiras e saber como lidar com essa pressão. Então, às vezes você precisa proteger mais o grupo ou alguns jogadores que são mais jovens precisam de uma proteção maior. Eu acho que cabe à figura do treinador saber proteger esses atletas ou não, ou atletas mais experientes também, atletas mais renomados, que são jogadores com mais personalidades e sabem lidar melhor com essa pressão. Eles têm umas atitudes positivas, às vezes, durante situações que são mais difíceis. Então esse modelo de gestão de pessoas que se utiliza nesse teu meio, ele então derruba uma tese que muitas vezes se escuta, que para te motivar o funcionário basta tu dar condições de trabalho ou até então aumentar um pouquinho o salário dele que o cara vai estar mais motivado para trabalhar. Então dentro desse teu mundo isso não funciona bem assim, né?
Eu acredito que o salário e as condições de trabalho são funções primordiais, né, dentro de qualquer função. E dentro do nosso mundo, eu acho que nós temos uma vantagem também, eu acho que em relações às empresas, é que o nosso funcionário, por exemplo, o nosso jogador, ele está ali e ele gosta muito do que ele faz, né? Ele ama muito a profissão dele. Então, é a gente saber como estimular isso, como ele teve um amor de infância pelo futebol, ele se tornou um jogador profissional, então essa chama que a gente fala está lá dentro dele ainda, e você tem que saber como estimular isso. Uma questão importante até que tu mencionou foi a questão de infância. Muitas vezes a gente percebe, acredito eu que na grande maioria, o jogador vem de uma infância às vezes até pobre, né, ou muito humilde, e também ele sai cedo de casa atrás desse sonho, atrás desse amor, né, do futebol. E isso, com certeza, quando chega lá a nível profissional com vocês, deve refletir algumas coisas que ele carrega na bagagem dessa falha, talvez até na educação disso. Então, dentro dessa questão que vocês lidam na gestão dessas pessoas, de gestor de grupo, muitas vezes também tem que atacar algumas arestas até no sentido de educação, fazer o papel de familiar, às vezes, dessas pessoas. Eu costumo dizer que a profissão do jogador de futebol ela é o inverso das outras profissões, né? Então você começa muito cedo, né? O guri ele começa muito cedo nas categorias de base e ele vai alcançar a aposentadoria numa idade, por exemplo, em que as outras profissões estão ainda em desenvolvimento. E muitas vezes eles vêm de famílias desestruturadas e, querendo ou não, o futebol, quando você dá certo, quando você se torna um jogador profissional, a vida muda de uma hora para outra, né? Da noite para o dia. E aí você precisa trabalhar de uma maneira muito bem concentrada nos principais aspectos para não deixar que esse jogador se perca no meio do caminho, né? Porque acho que você começa a lidar com a mídia, com grandes quantias de dinheiro e para uma pessoa, por exemplo, que não teve, que tem uma estrutura familiar, isso já é difícil, imagina para quem teve toda essa dificuldade na infância. Então, isso, claro, não pode ser uma regra, né? Mas então, para vocês conseguir fazer com que o atleta dê o melhor de si, para que vocês consigam extrair o perfil dele, dentro do perfil dele, o que ele faça o melhor de si, vocês têm que ter um trabalho muito efetivo, então, nessa questão de gerir esse grupo, gerir essas pessoas, então. Eu acredito que os grandes treinadores são grandes gestores, né, de grupos. E no futebol, quando você coloca 11 para jogar, você tem um grupo de 30 e poucos, os 20 que estão fora, normalmente eles não ficam muito satisfeitos. E aí vai da qualidade do treinador em saber gerir as expectativas, eu creio principalmente, porque todo jogador ele treina para jogar e muitas vezes ele não tem essa oportunidade. Então é um grande desafio para o treinador e para a comissão técnica tentar gerir essas expectativas, né? Manter o jogador treinando no mais alto nível e que ele esteja pronto sempre que for necessário. E para isso, é claro, você tem que dar oportunidades para ele dentro do jogo, né? Porque ele trabalha para jogar. Então essa gestão de expectativa com a realidade do jogo, de estar desenvolvendo o seu trabalho, acho que é o grande desafio aí e o grande mérito dos grandes treinadores. Então a gente percebe que realmente não basta tu saber só, digamos que a parte de campo, né, que a parte técnica que todo profissional tem que saber, então tem que ter essa correlação, tem que saber lidar com todos os fatores, com as pessoas, enfim. E vimos também, então, nesse nosso bate-papo aqui, que tanto no mundo de futebol, no mundo empresariado, assim como em todas as outras atividades que lidam com pessoas, tem sim, né, que fazer uma leitura, tem sim que saber extrair o melhor das pessoas para que a gente consiga atingir os objetivos, né, os resultados propostos. Então, Leonardo, eu te agradeço, tá, muito pela tua presença, muito obrigado. Tá? A gente encerra aqui, então, esse nosso Momento 4. Agradecemos a todo o telespectador e ficamos à disposição para qualquer dúvida via nossos canais de comunicação.